Você sabia que quase todas as profecias do livro de Ezequiel já se cumpriram? E tem ainda profecias para se cumprirem. Uma profecia que está no livro de Ezequiel está se cumprindo agora em Israel. Não só Israel, mas também na Jordânia. Mas a profecia é especificamente para Israel. A profecia da vida voltando ao Mar Morto. Essa profecia está diretamente ligada à profecia do estabelecimento do reino do Messias, o governo de Cristo. Na volta de Jesus, a gente sabe que Jesus vai reinar a partir de Jerusalém. E a Bíblia fala através de Zacarias, no capítulo 14, inclusive, que a partir do monte do templo fluirá um rio que levará vida a grande parte do Mar Morto. E ali vai brotar toda espécie de árvore frutífera e também de peixes. A profecia de Ezequiel, que fala sobre justamente a cidade estabelecida e o rio que fluirá, o governo estabelecido do Messias e a vida que vai tocar, as águas que vão levar vida a toda a cidade e lugares áridos. É claro que também está falando da morte espiritual de Israel e a vida surgindo em Israel a partir do arrependimento. Essa profecia está em Ezequiel capítulo 47. Eu vou mostrar para você uma profecia que está se cumprindo no Mar Morto e muitos não estão se atendo, não estão percebendo. Eu sou Rafael Bittencourt, quero compartilhar com você uma informação importantíssima que circula as redes sociais ou circula as mídias de Israel desde 2021 e poucos falam aqui no Brasil. E esse tema voltou à notoriedade, voltou a ganhar assunto, ganhar espaço na mídia, porque um fotógrafo acabou fotografando peixes ali em uma região do Mar Morto. Isso é inédito, porque o Mar Morto é a região mais baixa, é o ponto mais baixo da Terra. Sua grande concentração de sal faz com que as coisas não afundem e também seja impossível ter vida. Bom, eu quero comentar isso com você para que a sua fé seja fortalecida e o seu conhecimento se amplie. Eu vou pedir a você agora, encarecidamente, para você deixar o seu joinha e forçarmos o algoritmo a recomendar esse conteúdo tão importante e também se inscrever para você se somar a essa massa de pessoas, de apoiadores, intercessores que estão todos os dias comigo compartilhando, dando relevância, dando sugestão nos comentários, fazendo parte das minhas outras comunidades e também colocando o vídeo nos seus grupos. Vai lá, eu paro 3 segundos para você deixar o seu joia, se inscrever e tocar o sininho para todas as notificações e nisso você interage e me apoia. Muito obrigado e eu te agradeço. Bom, é o seguinte, eu vou colocar para você agora uma matéria do Israel Today. Essa matéria não é de hoje, é de 2021. E eu falei para você que esse assunto, nessa semana ganhou notoriedade por causa da fotografia, né, dos peixes que um fotógrafo registrou e compartilhou nas redes sociais. Então, canais de Israel, canais do Brasil, estão trazendo à tona este fato. A profecia de Ezequiel está se cumprindo. Olha aqui, Israel Today. Comentário: Mar Morto ganha vida. Como é que vai ser o nome do Mar Morto? Não vai ser mais Mar Morto, né? Porque vai ter vida ali. A Bíblia não disse algo sobre o Mar Morto ganhar vida na época em que deveríamos esperar o Messias? É uma pergunta ali no subtítulo, né, na descrição da manchete. Sim, a Bíblia diz exatamente isso, quando Yeshua governar a partir de Jerusalém. Muito interessante, né? Quando foi que aconteceu isso? Antes de eu falar da profecia exatamente, só para você tomar conhecimento, o Mar Morto já foi um lugar cheio de vida. E ali havia muitas espécies. Onde está isso? No livro de Gênesis, eu até deixei separado aqui para vocês, olha. No livro de Gênesis, capítulo 13, está aí o destaque para vocês agora. Ó. Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 20, né? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Aquele momento em que Abraão e Ló estão discutindo sobre posses de terra, etc., né? E Ló e Abraão, seguindo um conselho divino, falaram: para onde você quer ir? Escolhe, para onde você for, eu vou em outra direção. E Ló, vislumbrado com as campinas do Jordão ali, margeando o Jordão e aquela região próxima ao Mar Morto, vê aquelas campinas e decide então se deslocar para lá, então se estabelece em Sodoma e Gomorra. Então aquela região já foi muito fértil, uma região muito produtiva, com uma abundância, uma exuberância visual e também uma abundância de árvores frutíferas e solo agricultável. Mas depois veio o juízo de Deus. Tá, tanto tem um registro disso no livro de Deuteronômio, mas tem também um registro no livro de Gênesis.
Tá? E aqui o versículo 20 está destacando para a gente. Levantou logo os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. O que é o jardim do Senhor? O jardim do Éden. Ou seja, essa região do Mar Morto, antes de ser destruída pelo juízo de Deus, né? Ser destruída através do fogo que caiu do céu, era uma região semelhante ao jardim do Éden, dada a sua exuberância, sua fertilidade, né? Como a terra do Egito, delta do Nilo ali, né? A margem do Nilo, né? Banhada pelo Nilo, aquela muito fértil, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Foi até a extensão até Sodoma, quando veio o juízo do Criador sobre Sodoma e Gomorra, dado o pecado, dada a prostituição e toda a sujeira moral espiritual daquela região. Bom, você conhece muito bem a história. Agora vamos nos ater à profecia, porque depois eu comento mais um pouco sobre os peixes surgindo, mostro para você foto e etc. Deixa eu me ater à profecia de Ezequiel, o que diz o livro de Ezequiel. Olha que interessante. Ezequiel capítulo 47, eu estou colocando para você na tela. Aconselho você também a ler comigo. Eu tenho aqui também uma Bíblia King James atualizada. Você está vendo aí no cardzinho pequenininho, a minha imagem está pequena. A minha versão aqui do King James Free Mind atualizado diz águas purificadoras do templo. Lembrando a você que no livro de Ezequiel, no livro de Ezequiel e no livro de Zacarias diz que Deus estabelecerá o seu governo a partir da cidade, né? Será chamada a cidade da habitação do Criador. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as casas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ezequiel está profetizando diante da destruição. Ele não tem nada, está no cativeiro babilônico. Para você ver como que o profeta não é como o profeta de hoje em dia que faz alguns revelamentos, algumas profetadas. O profeta ele está numa região caótica, o sal destruiu tudo, não tem nada, está pisando na lama, está no cativeiro babilônico, inclusive, né, sobre o domínio do inimigo, e ele está tendo uma visão do estabelecimento do reino, está tendo uma visão sobre o governo de Yeshua, está tendo uma visão sobre o reino de Cristo. Ok, perfeito. Do arrependimento dos pecados de Israel, a conversão do coração de pedra para um coração de carne. E por isso que o mar morto ganha vida, porque a nação que está morta está retomando vida. Tem também essa conexão em outra passagem do livro de Ezequiel, mas vou me ater essa profecia aqui. Ele vê um rio e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Ou seja, vai abundar a presença de Deus, levando vida a lugares mortos. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E aqui, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios viverá? E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas, aleluia, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Está falando exatamente sobre o Mar Morto. Olha aqui, vou seguir pelo versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. Aqui a profecia está falando das águas, é um símbolo. Algumas pessoas dizem que não é literal e outros dizem que é literal, mas que também se refere ao arrependimento do coração de Israel. Israel se voltando para Cristo, se voltando para o único e verdadeiro Mashiach, Messias, ungido, é Yeshua. Ok, mas aqui vamos entender a profecia. Deus dá uma visão para o profeta que está profetizando a partir do cativeiro babilônico e falando de um tempo do futuro,
tá? De um tempo do futuro, em que será estabelecido no monte do templo, conforme Zacarias capítulo 14. Aquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Lembra que o Messias disse para a mulher samaritana: se você crê em mim, do teu interior fluiria um rio de água viva. Metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno se sucederá isso. O Senhor habitará, conforme também diz a profecia de Jeremias, né? Será a cidade da habitação. O livro de Salmos também fala sobre isso. Tem vários momentos da Bíblia falando do governo. Além do próprio livro de Apocalipse, tem esse registro para a gente. Então, o que é interessante você saber aqui? A profecia de Ezequiel tendo uma visão, Deus dá a ele a visão do futuro. Ele fala sobre as águas que virão, né, a partir da ordem do Criador. As águas virão e tocarão lugares secos, áridos, caracterizados pela morte. Aí fala automaticamente do Mar Morto, que já teve vida, tá? E pela decadência, pela corrupção moral, espiritual, ética, etc., a corrupção foi destruída, né? O jardim, como era semelhante ao jardim do Éden, o jardim do Senhor, beleza? E lá foi destruído, conforme eu li para vocês aqui no livro de Gênesis. Tanto Zacarias como Ezequiel estão registrando para a gente que a partir do governo estabelecido em Jerusalém, as águas tocarão o Mar Morto e o Mar Morto vai gerar vida. Rafael, e por que é interessante nós conhecermos a profecia? Porque é um sinal da volta de Jesus. O judeu que não reconhece Jesus como o Mashiach, está no engano, ele fala isso como uma evidência de que o tempo da manifestação de seu Mashiach está chegando. Nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Bíblia Sagrada e que cremos em Jesus como único e verdadeiro Messias e oramos para que o judeu e todos os povos da terra se arrependam e se voltem para ele em amor, possam perceber que as profecias estão se cumprindo. Então, o que está acontecendo agora é que realmente as águas estão recebendo um fluxo de água doce. E esse fluxo de água doce da Jordânia, tanto que na Jordânia já tem pesca, não é de hoje, há 2 ou 3 anos que tem bastante pesca, inclusive agora essas áreas, né, que são bolsões, que recebem ali águas doces e vêm junto os peixes, moram ali, né, roubá-lo e etc. Então veja, na parte de Israel está tendo registro de que tem vida, registro de vida, tanto de alga quanto de peixe. Isso é muito interessante porque, naturalmente, é impossível ter vida naquela região seca, quente e cheia de sal. Aquela nuvem de sal por causa da evaporação. A concentração de sal é tão grande que a pessoa não afunda e também, tradicional, a pessoa pega lama no fundo do rio, fica passando no rosto, etc. E também não permite ter vida ali. E agora está acontecendo o que a profecia nos diz que vai ter vida quando o Senhor voltar e estabelecer o seu governo a partir de Jerusalém. Bom, não tem como enxergar isso naturalmente. É questão espiritual. Está falando do reino que será estabelecido, está sinalizando para a igreja que profecias estão se cumprindo. Lembrando, quase todas as profecias de Ezequiel já se cumpriram. E essa é mais uma que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Seu cumprimento pleno será na volta de Jesus e depois no estabelecimento do seu reino a partir de Jerusalém. Se você gostou desse vídeo, é interessante? Deixa aqui seus comentários e também não deixe de compartilhar. Muito obrigado pela sua audiência, que o Eterno te abençoe. Um abraço, tchau, tchau.